Olá, que Deus abençoe a todos. Gostaria que vocês dessem uma curtida e se inscrevessem no nosso canal para que o YouTube alcance mais pessoas. Que Deus abençoe a todos. Hoje nós iremos falar sobre uma dúvida que muitos cristãos têm, cristãos sinceros, sobre a questão da grande tribulação. Muitos cristãos têm caído nessa história inventada por muitos falsos profetas na nossa atualidade de que nós já estamos na grande tribulação por causa do coronavírus, por causa dessa aliança mundial onde o mundo inteiro parou, onde o mundo inteiro repetiu, o mundo inteiro se uniu para repetir os mesmos procedimentos econômicos, os mesmos procedimentos na questão da saúde, na questão da prevenção, na questão da vacina. Todos os países se reuniram e se juntaram. E muitas pessoas acham que isso é a grande tribulação. E isso não é, porque olha o que o Senhor Jesus fala em Marcos capítulo 13, versículo 19. Diz assim: pois aqueles serão dias de tamanho sofrimento. Porque naqueles dias haverá uma tribulação tal qual nunca houve desde o princípio da criação que Deus criou até agora, nem jamais haverá. Então, a grande tribulação vai ser algo tão horrível algo que nunca houve. Então, nós já tivemos Primeira Guerra Mundial, já tivemos Segunda Guerra Mundial, já tivemos várias doenças, gripe espanhola, gripe suína, várias doenças que mataram milhões e milhões de pessoas. E esse coronavírus não chega nem perto por exemplo, a gripe espanhola. Então, como que nós estamos na grande tribulação, sendo que já houve muitas coisas piores no passado? E o Senhor Jesus fala que a grande tribulação é algo tão horrível que nunca houve antes. Nunca houve antes algo para ser comparado, de tão ruim que vai ser. Então, tire essa ideia da cabeça de que estamos na grande tribulação. E outra pergunta que muitos cristãos sinceros têm, eles se perguntam em qual momento da profecia nós estamos, porque a palavra de Deus, nós cremos que ela revela o início do mundo até o fim do mundo. E muitas pessoas querem saber em qual momento nós estamos. Nós estamos no princípio do fim. Esse é o momento que nós estamos. Estamos perto do fim, mas não é o fim. Não é a grande tribulação também. E muitos se perguntam da profecia de Daniel, no capítulo 2, e perguntam aonde nós estamos. E nós estamos aqui, ó. Vamos ler Daniel capítulo 2. Deixa eu achar o versículo aqui rapidinho. Versículo 36. Vamos ver aqui. Não, no versículo um pouco antes. Versículo 31. Daniel revelando ao rei o sonho que ele teve, né? Que foi uma revelação divina, que também é uma revelação profética até o fim, até a chegada do Senhor Jesus para julgar as nações. Diz assim: tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta estátua, que era imensa, cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre,
as pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isto quando uma pedra foi cortada, sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como pragana das eiras do estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou grande monte e encheu toda a terra. Este é o sonho, também a sua interpretação, diremos na presença do rei. Aí agora ele vai interpretar o sonho. Essa pedra que bateu nessa estátua, cada parte dessa estátua representa um império político, um império governante que governaria o mundo durante uma época. Então, o governo da Babilônia, governado pelo rei Nabucodonosor, ele é representado pelo ouro, pela cabeça de ouro. E a cabeça de ouro, né? Vamos ver o outro. A cabeça de ouro era a Babilônia, que era o império de Nabucodonosor. Agora nós vamos ler para a gente entender mais quais são os outros reinos. Então, o primeiro reino que estava naquela época de Daniel, o primeiro império que Deus colocou para governar o mundo, que foi Deus que colocou ali, Deus que permitiu aquilo. O primeiro império foi da Babilônia, Nabucodonosor. Depois foi os Medo-Persas, depois foi os gregos, depois foi o Império Romano. Mas vamos ler aqui para a gente entender mais. Então Daniel explica a interpretação no versículo 37. Tu, ó rei, és rei de reis, a quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória. E onde quer que habitem os filhos de homens, na tua mão entregou os animais do campo e as aves do céu, e fez que reinasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro, ou seja, o reino da Babilônia foi o maior reino ali dentre os homens, né? Dentro dessa estátua. E depois de ti, aí ele fala o que vai acontecer depois do reinado de Nabucodonosor. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, ou seja, um império um pouco menor que o Império Babilônico. E esse império era o Império Medo-Persa. Vamos continuar lendo. E o inferior ao teu. E um terceiro reino de bronze, o qual dominará sobre toda a terra. E o quarto reino será forte como ferro, pois como ferro esmiuça e quebra tudo. Como ferro que quebra todas as coisas, assim ele esmiuçará e fará em pedaços. E quanto ao que viste dos pés e dos dedos em parte de barro, esse reino de ferro é um reino duro, um reino militarista, que era o reino do Império Romano, que era um império muito forte, muito bem planejado militarmente falando. Então esse era o reino do Império Romano. Aí depois veio o reino, e como os dedos dos pés, aí fala do outro reino aqui, no versículo 44. E quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro e de oleiro, e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, ou seja, alguma coisa forte que relembra a força do Império Romano. Pois viste o ferro misturado com barro de lodo. Aqui
nós estamos nesse reino. Nós estamos no reino da democracia, né? Esse reino democrático onde cada país elege uma pessoa representada pelo povo, representa esse reino dividido. É um reino dividido, onde alguns apoiam, outros não apoiam. Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza, que lembra o ferro. Então sempre há algo firme num governo democrático, por exemplo. Sempre há alguma tomada de decisão firme, mas não é forte como o Império Romano, né? Pois viste o ferro misturado com barro de lodo, e como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. É o que tem acontecido. Esse reino democrático que existe em todo o Ocidente, em todo o mundo ocidental, que é essa democracia, tem o seu lado bom, tem o seu lado forte, mas tem o seu lado frágil. Por quê? Porque o líder ele não pode fazer tudo o que ele quer, mas se ele comprar os outros poderes, ele pode fazer tudo o que ele quer. Ele vai poder fazer quase tudo o que ele quer. Então, por um lado é bom e por outro lado é ruim. Então, esse versículo reflete muito bem que esse reino aqui do capítulo 42 é o reino atual, que é uma democracia ocidental, porque o mundo ocidental vive na democracia. E olha só o que ele revela, Daniel revela há mais de uns 700 anos ou mais, agora mais de 3.000 anos quase, ele profetizou sobre o que iria acontecer na nossa atualidade. Olha o que ele fala sobre esse reino da democracia, sobre esse mundo democrático no qual nós vivemos hoje em dia. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana. Olha aí, ó. O que é misturar-se-ão com semente humana? Isso significa que o governo vai ser dirigido pelo povo. É o que acontece na democracia. O povo elege uma pessoa do povo. Não é um reinado de um rei que manda e a população obedece. Não, é um reino onde a população elege o seu representante. Então, outra prova de que esse reino dos pés de ferro, que está misturado com barro, esse reino é o reino da democracia, né? Que é a democracia, o império democrático da nossa atualidade, que é esse mundo democrático que nós vivemos, esse ocidental, né? Aí vamos continuar aqui. Versículo... Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com barro. Aqui está claro que essa profecia fala da democracia de hoje em dia. Essa profecia dos reinos que viriam até a vinda do Senhor Jesus, os reinos. Essa profecia de Daniel 2, ela mostra todos os impérios governamentais da época de Daniel até a vinda de Jesus como Rei dos Reis. Então, primeiro a gente viu o reinado de Nabucodonosor, que é o reino de ferro, da cabeça de ouro, quer dizer, que é o reino da cabeça de ouro. O outro reino é o império dos braços cruzados de ferro, né?
que é o Medo-Persa, que foi um reino Medo-Persa que ficou anos governando o mundo. Depois veio o Império da Grécia, Império Grego, né? Que foi o de deixa eu ver aqui. O de bronze, o reino de bronze, né? Veio o reino de bronze, que é o Medo-Persa. Depois veio um terceiro reino de bronze também, que é o grego. E depois veio o reino de ferro, que é o reino do Império Romano. E depois começou de o reino de barro e ferro, de ferro misturado com barro, que é o atual, que é o nosso reinado atual da democracia. E a gente vê o que está acontecendo na nossa atualidade. A democracia ela está se deteriorando, ela está se acabando, ela está se corrompendo, os poderes estão se corrompendo. Não estou falando só do Brasil, eu estou falando do mundo inteiro democrático, do mundo inteiro, de todos os países que seguem a democracia, está ligado nessa profecia de Daniel capítulo 2, versículo 41. E essa profecia fala que esse reino não vai conseguir se ligar, não vai conseguir se juntar, esse reino não vai dar certo. O governo democrático não dá certo, não se mistura. O que é o governo democrático? É o povo chegando ao poder, que é a semente humana. A semente humana irá se misturar com barro, e haverá uma mistura de ferro com barro. Então uma hora a democracia vai ser forte, vai ser robusta, vai ser boa, e outra hora vai ser frágil, vai ser fraca, porque uma hora vai ter uma briga entre poderes, outra hora eles vão se unir, eles vão tentar se unir, por um tempo vai dar certo, mas outra hora vai se desligar completamente. E é o que Daniel fala: jamais se misturarão, não se ligarão um ao outro. Ou seja, o governo democrático não vai dar certo. Ele dá certo, ele está dando certo por um tempo, mas há essas perversões. E o povo tenta entrar no poder para ver se muda, e o povo vai lá e se corrompe. Por quê? Porque não se mistura. Daniel capítulo 2, versículo 43. Vou ler de novo. Quanto ao que viste de ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão como semente humana, que é pessoas. Então esse reino democrático vai se misturar com pessoas normais ali do dia a dia que querem chegar ao poder. Mas o que vai acontecer? Não se ligarão um ao outro, ou seja, o poder não vai se ligar ao povo, não vai dar certo ali com o povo. E aí vai haver o que acontece na nossa atualidade, a corrupção que há em todo o universo democrático, uma corrupção desgraçada, desculpe a palavra, uma corrupção tremenda. Por quê? Porque o povo querendo assumir o governo. E Daniel já deixou claro que não dá certo, não se liga, vai tentar se misturar, vai tentar se encaixar, vai tentar fazer aquela mistura para ver se dá certo. Mas o que acontece? Vou ler novamente, desculpe a insistência. Mas não se ligarão um ao outro. Então o governo democrático não vai dar certo. Ele está há anos e há anos entre trancos e barrancos, mas no final não vai dar certo de jeito nenhum. Não se ligará. É o que vai acontecer. E o próprio livro de Daniel e em Apocalipse também
fala que as democracias, fala desse reino de vários poderes, vários países ali com a democracia, né? Em outras palavras, com a democracia, eles vão se unir para tentar colocar um representante único do mundo. E esse representante único do mundo vai ser o anticristo, que virá ainda, né? Mas quando ele vir, nós seremos arrebatados. Nós que cremos no Senhor Jesus não estaremos mais aqui, segundo o apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses e segundo o apóstolo João em Apocalipse, finalzinho do capítulo 3 e no começo do capítulo 4. Então o verdadeiro salvo, ele vai ser arrebatado antes de começar a grande tribulação. Então essa era a dúvida que eu queria tirar das pessoas que se perguntam em qual momento da profecia nós estamos. Nós estamos nesse momento aqui, no penúltimo momento. Então nós estamos no começo do fim. Não é o fim ainda, estamos no começo do fim. Que é o governo eleito pelo povo, que é a democracia, que é uma mistura de poder com o povo se misturando com o poder. E essa tentativa de mistura não dando certo. Ela tenta encaixar, mas aí ela sai. Ela não dá certo. Ela não se mistura. Mas olha que, para terminar o vídeo, olha que mensagem linda, que mensagem esperançosa nós temos. O versículo 44. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído. E este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Da maneira que viste que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílios de mão, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, ou seja, Babilônia, Medo-Pérsia, Império Romano, Império Grego e Império Democrático e o Anticristo futuramente, que é o que essa pedra vai fazer. Essa pedra representa Cristo. Cristo vai vir e como essa pedra, ele já está agindo, né? Na verdade, já está agindo. Já começou a quebrou a cabeça, que era a Babilônia, quebrou os braços, que era a Medo-Pérsia, quebrou a metade ali do corpo, que era o Império Grego, quebrou o Império Romano e está quase chegando no ponto de quebrar esse Império Democrático, né? Essa democracia governamental. E quando ele quebrar tudo isso, quebrar o Anticristo no final desse Império Democrático, que quando ele quebrar o Anticristo, aí vai começar esse reino que durará para sempre, que jamais será destruído, que é o reino de Jesus Cristo como Rei dos Reis. Aí ele fala, para terminar: da maneira que viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mão, ou seja, essa pedra é Cristo. Ela não é um governo eleito pelo povo que faz campanha para eleger um candidato. Não, essa pedra não precisa de auxílio nenhum. Essa pedra é Cristo. Ela vem e na hora que ela quiser, ela quebra todos os governos da terra. Ela acaba com todos os governos da terra e estabelece o seu próprio governo. Não é governo, e não pense que é governo democrático, não. Que Deus não apoia a democracia. Nunca você vai ver a Bíblia apoiando democracia. Não. Porque a voz de Deus não é a voz do povo. A voz de Deus é a voz de Deus. É a voz de Deus. Ele é soberano, ele faz o que quiser e não importa a minha vontade, não importa a sua vontade, não vale nada a nossa vontade. O que vale é a vontade de Deus. E quando ele vier para governar, ele vai destruir esses reinos. Tem tanta gente aí se unindo a esses governos que dizem que gostam do cristianismo, mas eles não entendem que
o nosso reino não é desse mundo. Jesus falou: o meu reino não é desse mundo atual, daquele momento. Não é chegada a hora. Mas quando chegar a hora, Cristo não vai precisar de deputado cristão lá na cadeira em Brasília, ou lá na cadeira em Washington, ou lá na cadeira lá em qualquer outro país que seja democrático. Cristo não precisa disso não, meu amigo. Cristo vem como essa pedra, sem auxílio. O que é sem auxílio? É que ele não precisa de ninguém, nada nem ninguém. Ele vem, destrói esses reinos e governa com um reino que dura para sempre, para sempre, para sempre, para toda eternidade. Aí ele diz, vou ler de novo porque essa mensagem é linda, versículo 45. Da maneira que viste que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, que são aqueles impérios antigos, né? Aí diz, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser depois disto. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Então, certo é o sonho e fiel a interpretação. E isso é o que vai acontecer. E para responder essa questão, nós estamos nesse tempo do barro e do ferro.